Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kaique, o nome da minha dupla é João Vitor, e hoje nós vamos falar sobre como comparar diferentes casos de um mesmo problema e transformar essa comparação em um algoritmo de forma genérica. Então, basicamente, muitas das vezes, quando a gente enfrenta um problema diferente, a gente pensa que precisa de várias soluções separadas para resolver esse problema. Mas na prática, se a gente prestar bem atenção, esses problemas costumam ter algo em comum. Quando a gente identifica esse algo em comum, eh, a gente consegue criar soluções muito mais eficientes para eles. É aí que entra as variáveis. Elas nos permitem lidar com as diferenças sem precisar reescrever todo o algoritmo para cada caso. Nesta aula, a gente vai entender como esse processo funciona passo a passo e ver exemplos que mostram a importância de generalizar essas soluções. Então, basicamente, o processo ele funciona em quatro etapas principais. Primeiro, a gente observa casos particulares, ou seja, situações específicas de determinado problema. Segundo, a gente identifica as semelhanças, que é aquilo que permanece igual entre os casos. Terceiro, a gente analisa as diferenças, que é o que muda de uma situação para outra. E, por fim, a gente usa as variáveis para representar essas diferenças, permitindo que o mesmo algoritmo funcione em vários contextos diferentes. Um exemplo simples disso a gente imaginar o cálculo da área de três figuras geométricas diferentes. Se o problema for um quadrado de lado de 4, a área é 16. Se for um retângulo de base 5 e altura 3, por exemplo, a área vira 15. E se for um retângulo de base 6 e altura 2, a área é 6. Se a gente olhar bem apenas para esses três casos, a gente pode parecer que são problemas diferentes, mas ao comparar detalhadamente, a gente percebe um padrão entre eles. E a semelhança é que todos dependem de medidas como lado, base e altura. E a diferença só está na fórmula usada para chegar ao resultado. É nesse momento que entram as variáveis. Uma variável ela funciona como uma caixinha que pode guardar valores que mudam de acordo com a situação. Dependendo da situação que você quer, você pode atribuir o valor necessário para ela. No caso do retângulo, por exemplo, a variável b, que seria a base, ela pode receber o valor 5 e a variável altura pode receber o valor 3. No caso do triângulo, as mesmas variáveis podem receber novos valores, como por exemplo, base igual a 6 e altura igual a 2. A gente percebe que não precisamos criar um novo algoritmo para resolver os dois problemas, a gente apenas troca os valores dentro das variáveis. E dessa forma, a gente consegue escrever um único algoritmo que recebe esses valores como entrada e, dependendo da figura, aplica a fórmula correta para determinada. Isso é o que a gente chama de generalizar a solução, que é transformar diferenças em variáveis para que o mesmo raciocínio ele se adapte a várias situações. Esse conceito ele não se aplica apenas à matemática, foi apenas um exemplo que eu mudei. E outro exemplo é, por exemplo, pensar em uma lanchonete. O processo de preparo é sempre o mesmo, que é separar os ingredientes, montar o prato e entregar ao cliente. O que muda é só os ingredientes escolhidos para cada prato. Por exemplo, você pede uma parmegiana, vai vir uma parmegiana, aí pode vir um arroz ou uma massa, batata frita, alguma coisa assim. Só que você pede arroz, feijão e bife, não vai vir uma parmegiana, vai vir um arroz, feijão e bife. Mas o processo para montar os pratos, ele é bem semelhante. E esses ingredientes, eles funcionam como variáveis que eles personalizam o resultado final. Outro exemplo na mesma linha está nas mensagens de celular. O processo de envio é sempre o mesmo, que você abre o aplicativo WhatsApp, por exemplo, você digita e envia. O que muda é a mensagem que você está enviando, o tipo de mensagem, que no caso seria a variável. O que muda é o destinatário também, por exemplo. E esses dois elementos eles se tornam a variável e ele torna o processo flexível e aplicável a qualquer situação. Então, basicamente, entender o que é comum, o que varia e como representar essas diferenças por meio de variáveis é fundamental para a gente criar um algoritmo eficiente e reutilizável. Esse é o verdadeiro poder de comparar caso e generalizar soluções. Você deixa de resolver um único problema isolado e passa a construir uma solução que atende a muitos problemas ao mesmo tempo.
Pessoal, nosso desafio aqui é calcular a área de figuras geométricas. Esse é um tema simples, mas que vai nos ajudar a entender como funciona a ideia de algoritmo. Primeiro, vamos lembrar de três casos básicos. O quadrado. A fórmula é lado vezes lado. O retângulo. A fórmula é base vezes altura. E o triângulo. A fórmula é base vezes altura dividido por 2. Reparem, em todos os casos precisamos de medidas como lado, base ou altura. Essa é a semelhança. O que muda entre eles é a fórmula usada. Essa é a diferença. Agora olhem esse pseudocódigo que aparece na tela. Ele está escrito em uma linguagem simples, só para mostrar o raciocínio. Ele pergunta qual é a figura e dependendo da resposta ele escolhe a fórmula certa. Se for quadrado, lado vezes lado. Se for retângulo, base vezes altura. E se for triângulo, base vezes altura dividido por 2. Ou seja, com uma única função eu consigo resolver três situações diferentes e não preciso criar três programas separados. Basta organizar a lógica para que o algoritmo escolha o cálculo certo. Agora pense comigo. E se amanhã eu quiser calcular a área de um círculo? Será que eu vou ter que jogar esse algoritmo fora e começar tudo de novo? Claro que não. É só acrescentarmos mais um caso. Se a figura for círculo, a área é π vezes o raio ao quadrado. E se quiser calcular a área de um trapézio? Mais um caso. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Isso mostra como o algoritmo pode ir crescendo sem precisar ser refeito. O coração dele continua o mesmo, escolher a figura e aplicar a forma correspondente. Agora eu quero que você perceba algo importante. Isso não é útil apenas na matemática. Esse mesmo raciocínio aparece em várias situações do dia a dia. Por exemplo, imagine um sistema de cadastro. Se o usuário é aluno, o sistema pede nome, matrícula e curso. Se o usuário é professor, pede nome, disciplina e carga horária. Se o usuário é funcionário, pede nome, setor e horário. O algoritmo é o mesmo. Primeiro pergunta quem você é e depois aplica as regras específicas. É exatamente como fizemos com as figuras geométricas. Então, qual é a grande ideia que a gente deve guardar dessa atividade? Sempre que nós comparamos casos diferentes e procuramos semelhanças, conseguimos identificar padrões. E quando identificamos padrões, podemos generalizar usando variáveis. Essa generalização é o que torna os algoritmos reutilizáveis. Em vez de criar um programa para cada figura, eu crio um só que resolve todos os casos. Esse raciocínio aparece em muitas áreas. Em um jogo, por exemplo, o mesmo código pode controlar tanto um herói quanto um inimigo. A diferença está só nas variáveis de velocidade, força e vida. Ou um aplicativo de compras. O mesmo código pode servir para calcular o preço de roupas, de alimentos ou de eletrônicos. O que muda são os atributos de cada produto. Até em redes sociais, os mesmos algoritmos organizam fotos, vídeos ou textos. Ele não foi refeito para cada tipo de conteúdo, ele foi generalizado. Ou seja, a chave em não resolver só um caso, mas sim pensar em uma forma de resolver todos. É isso que faz um algoritmo ser realmente útil e poderoso.